mais? Bom dia, muito bem, graças a Deus. Firme, né? Tudo bem? Graças a Deus, ótimo. Como é que você chama? Geraldo Elísio. Conhecido como? Eu peguei um apelido, né, que ficou na região, né, de Perereca. Tive um bar lá que chamava Pererecas Bar. Aí esse nome pegou e ficou. E você tem quantos anos? Eu tô com 58 anos. Você nasceu onde? Eu nasci em Martim Campos, né, fui lá na Barra, morava na roça, estudei primeiro e segundo ano, escola rural. Então foi assim, uma época muito boa, sabe, de aprendizado, né, com meus pais, escolas, com irmãos. E aí depois a gente foi para a cidade de Martim Campos, e ainda bem pequeno ainda. E como é que foi? Chegou lá na Badia e foi fazer o quê? Meu pai trabalhava com carvoeira. Então eu, desde pequenininho, desde criancinha, acompanhava muito meu pai. E aí eu trabalhei um tempo em carvoeira, trabalhando com forno. Eu e meu irmão, o Antônio, nós foi carrear lenha, sabe, para as carvoeiras. Então era um trabalho bem pesado, sabe? A gente morava na cidade, né, ia de bicicleta para as carvoeiras. E o Antônio, você falou seu irmão, é aquele ali? Isso, é o Antônio. Eu era companheiro, ele era o carreiro e eu era o candeeiro, né? É o que guiava os boi naquela labuta ali das carvoeiras. Mas foi uma época de aprendizado. Aí depois fui trabalhar com meu tio, em fazenda, tirar leite, sabe? Tratar de gado. Aí depois eu fui trabalhar com vidraçaria. E aí depois o senhor Geraldo pegou e vendeu a vidraçaria para mim. Aí meu pai comprou a vidraçaria. Aí depois fui trabalhar com bar, trabalhava com bar e vidraçaria também. Depois que eu parei com bar, trabalhei ainda com trailer e com som mecânico. Mas nunca deixei vidraçaria. Aí depois de vidraçaria que eu vim para Pompéu com vidraçaria. E aí depois que eu mudei para fotografia, que já tem aí uns 30 anos que eu tô nesse ramo de fotografia. Como que foi a entrada para fotografia? Fotografia é até interessante, sabe? Na época que eu vim para Pompéu e fui morar na casa de um amigo meu de Ibitira. Morava ele, né? Ele trabalhava em fotografia e eu com vidraçaria. Aí a gente dividia a casa lá, os quartos, sabe? E aí eu fui conhecendo sobre fotografia, né, com ele. E ele pegou e depois deu na cabeça de vender foto e ir para Belo Horizonte. Tinha muita amizade com o Agilson em Martim Campos. Liguei pro Agilson, quer comprar foto aqui do Cláudio de Sociedade, não? Não, compre, sou só seu então. E aí compramos o foto, e eu não sabia quase nada de fotografia, nada. Com o Agilson aprendi muito, e a gente teve umas outras pessoas, trabalhou com a gente também, aprendi muito, e a gente foi crescendo. E aquela época era mais difícil, né? O laboratório era naquela parte escura, né? E acabei que eu gostei da profissão e estou até hoje. E você prefere o quê? Retratista ou fotógrafo? Prefiro fotógrafo. E eu trabalhei muito mais foi com eventos. Casamento, aniversário, 15 anos, festas. Então ali é o fotógrafo. Que você acaba retratando o evento. E o retratista mais retrata pessoas. Tive vários momentos de, como se diz, que a gente ganhou dinheiro, né, com a fotografia. Teve uma época que aqui tinha cerca de 43 fábricas de móveis. E nessa época eu fotografava muito móvel, tanto de Pompéu e região. Então nessa época foi uma época muito boa. O laboratório fazia muitas fotos, muita foto. Tinha época que a gente trabalhava de dia e tinha que fazer à noite, porque era muito catálogo. Aí a gente fazia à noite, revelando. E isso revelando no químico. Não tinha máquina ainda, era no químico. Então era muito trabalhoso, mas financeiramente foi uma das épocas muito boa, muito boa. E eu ainda gosto, por exemplo, ainda tenho prazer de fotografar casamento, igreja, aqueles momentos ali, sabe, dentro da igreja, gosto muito, me dá prazer, sabe? Porque tem muita gente hoje no mercado, né, mudou muito, e aí hoje eu faço menos, mas teve a época boa, sabe? Eu não reclamo não, assim, que fotografia que me deu o que eu tenho, grande parte foi fotografia. Então é só agradecer a época boa que eu tive no ramo de fotografia, sabe? Foi muito bom. Ainda tem muitas pessoas que gostam de revelar e guardar a foto no papel. Aí a gente ainda tem o laboratório, sabe? Que a gente ainda faz muita revelação. Então fui muito bem acolhido, né, em Pompéu. Sempre participei, né, igual associação comercial, fui presidente lá durante 4 anos. Participei muito tempo da diretoria, foi muito aprendizado, sabe?
participa aqui da maçonaria, sabe? Então a gente coordena, Demolei, Filha de Jó. Então a gente está sempre junto. Isso na sociedade é importante, né? Se fazer esse lado social também. Que eu sempre procurei investir, por exemplo, laboratório, revelação, em equipamentos, estúdio, por exemplo. Nunca fiquei só estúdio. Igual nessa época eu fotografei imóveis. Teve uma época também que eu fotografei muito animal, que tinha muito leilão. Então eles faziam os catálogos. Então fotografei muito animal. Peguei uma bagagem, né, em fotos de animais, aí foi uma época boa também, sabe? Essa aqui é a mais antiga, que eu aprendi a fotografar com ela, que era uma máquina que fotografava com negativo grandão, mas ela era muito difícil de fotografar. Você olhava a foto aqui, ó, tinha uma lupazinha, aí aqui, ó. Aí você tirava ela aqui, ó, olhando aqui, ó. Aí você preparava e se a gente tirava, a gente falava fotografar na metragem, que o casamento era muito rápido, aí você punha aqui, por exemplo, 3, 4 metros, punha aqui, né, e o flash na mão aqui, aí você fazia isso aqui, ó. Os famosos flashes antigamente, né, que a gente fotografava, né, punha esse aqui do lado, né, aí tinha um cabo, né, que ligava na máquina, né, aí você fazia a foto, era isso aqui, ó, olha pra você ver. Fotografava a luz, né, que foto é luz. Então, casamento, esse trem tudo, a gente usava isso aqui. Se precisar, ainda dá para fotografar com essa ainda. O coração dá uma apertada na hora que você com certeza. Não tem jeito, só. Olha para você ver. Mas foi uma época boa, foi uma época, né? Era difícil, né? E você fotografava, depois você tinha que revelar o negativo, então aí que dava aquela emoção. Será que ficou bom? Será que não ficou? Aí você revelava, ó, que você fazia isso aqui, que você via, você falava, não, mas ficou bom demais. Aqui, o filme coloca aqui, ó. Aí você coloca aqui e ela tem um sistema aqui, né, que você bate a foto, ela abre. Aqui, ó. Quer ver? Olha ela, por dentro dela, pra você ver. Ela abre aí, tem a cortina, né, que abre, registra a foto. E depois fecha de novo, é uma cortina muito rápida, sabe? Hoje, né, o que a gente trabalha muito, né, que é os porta-retratos, né, que a gente faz bastante, sabe? Que a gente já revela e já entrega já no porta-retrato. E os pôster, que é também, né, uma das que a gente faz muito. E aqui é o laboratório que o Antônio, né, que trabalha nele, que é a máquina que a gente revela hoje. Hoje é essa que é a gente chama a Frontier, que é o Mini Lab. Aqui, ó. A gente tem um estúdio, né, que a gente trabalha com criança e gestante. Esse espaço foi o que eu trabalhei com móveis. Aí aqui a gente tem, né, para criança, para gestante. Aí aqui dava para a gente montar o quarto, né, de casal aqui, né, que a gente montava a cama, guarda-roupa. A gente montava um cenário aqui para fazer essas fotos de móveis. Montou o ambiente inteiro. Isso. Marceneiros que vendia para Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, sabe? Fotografia é muito bom ainda, sabe? Tem campo ainda, tem mercado, sabe? Só que tem que trabalhar com amor e dedicação. Porque com dedicação tudo dá certo, sabe? Eu tenho só mais uma coisa agora por último. Pode fazer uns retratos, senhor? Podemos sim, com certeza. E o prazer muito grande, né, para mim falar com você, sabe, porque eu admiro muito esse trabalho que você faz e a gente dá muitas risadas, né, assistindo, né, o Retratos Sem Fronteiras, eternizando, né, momentos, eternizando pessoas. Então isso é muito bom. Fiquei muito agradecido, gostei muito de esse bate-papo, viu? Você já fez retrato já na vida? Alguém já tirou foto sua? Já tirou, mas assim, nesse estilo não, sabe? Tira no dia a dia, né, que a gente tira, né?